Ali, quer fazer? Amado Mestre Jesus, companheiros espirituais, nosso querido José Figueiredo e toda a sua equipe, com muita gratidão e amor, estamos aqui para mais um estudo, para que nós possamos agregar mais conhecimento para ajudar no nosso trabalho, na nossa vida e nossa evolução espiritual. Nosso companheiro Flávio possa ser ajudado pela espiritualidade na condução desse estudo, que nós possamos absorver e colocá-los em práticas, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Uma boa noite a 17, que tratava de mediunidade de cura, não é? E faculdades radiantes do passe. E ficamos de finalizar hoje, né? Eu vou tentar finalizar o item 17 hoje, faltou pouca coisa, mas eu costumo deixar os arquivos aqui no computador. E eu não sei porque o pessoal acha que na hora que vai usando o computador, durante a semana resolve apagar as pastas que estão aqui e apagar o arquivo. Eu tentei baixar agora, a internet falhou, mas talvez a gente consiga com uma versão que eu tenho aqui. Mas se a gente não conseguir hoje o 17 finalizar, a gente começa o 18, tá? Vamos ver aqui, é um trecho do livro Missionários da Luz que a gente estava vendo semana passada. Cidade pessoal. O novo companheiro dirigiu-se então a diferente setor. Postávamos-nos agora ao lado de um cavalheiro idoso para cujo organismo Anacleto me reclamou a atenção. Analisei-o acuradamente e com assombro notei-lhe o fígado profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar permanecia atingida e via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Alguns minutos de observação silenciosa davam-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. E as células hepáticas pareciam presas de perigosas vibrações. Observou André. Toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Nesse instante, Anacleto colocou a destra amiga sobre a fronte do cavaleiro e acrescentou: Esse irmão, portador de um temperamento muito vivo, está cheio de valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências e lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as ações com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, conquistar-se para a iluminação interior. E em semelhante tarefa, André, experimenta choques de vulto, portanto, dentro de sua individualidade dominadora, é compelido a destruir várias concepções que se lhe figuravam preciosas e sagradas. Nesse empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo de renovação, doem-lhe no íntimo como marteladas em certas circunstâncias. Esse homem, no entanto, ele é sincero e deseja de fato reformar-se, mas sofre intensamente porque é obrigado a ausentar-se do seu campo exclusivo, a caminho do vasto território da compreensão geral. No círculo dos conflitos dessa natureza, vem lutando desde ontem dentro de si mesmo para acomodar-se a certas imposições de origem humana que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual. E no esforço mental gigantesco, ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores que segregaram matéria venenosa, imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Eu vou parar aqui para a gente fazer um comentário, senão vai ficar muito longo. Nós lembramos que semana passada o André Luiz entrou para visitar um serviço de cura que o benfeitor Alexandre o convidou, né?
ele na semana passada mostrou a interferência do passe em uma mulher que estava com uma nuvem, né, no coração, que poderia levar a que ela ficasse doente. Agora ele está analisando o passe em um homem que tem uma nuvem semelhante no fígado. Ele fala algumas coisas da característica da personalidade do homem. Ele diz assim: o homem é uma pessoa extremamente ativa e que domina o ambiente humano, ou seja, ele provavelmente é uma daquelas pessoas bem-sucedidas da vida, empresários, algumas pessoas que conseguem um sucesso material e conseguem dominar os elementos aqui, comanda, tem o dom, né, do comando, da habilidade de resolver as coisas. Mas aí ele diz, ele, apesar desse domínio das questões materiais, está agora tendo que enfrentar várias provas de dominar a si mesmo, né? E um ponto também muito interessante que ele fala aqui é que ele está conseguindo o que ele vai buscar na casa espírita, mesmo sem merecer, né, vamos dizer assim, sem fazer, sem ter grandes créditos, mas ele consegue por quê? Porque ele tem confiança e vontade. Olha aí, isso é o quê? É a misericórdia divina. É igual aquele cartaz que colocaram lá na lanchonete, não é? Quando, né, a justiça divina verifica que o devedor está fazendo algum trabalho do bem, manda que a misericórdia divina anistie ele por tempo indeterminado. Enquanto a pessoa que deve estiver trabalhando no bem, ele recebe os benefícios da misericórdia divina, com apaziguando as faltas, com esse socorro aqui. Um outro ponto também que ele fala é que essa luta que acontece com esse homem é muito comum, todos nós, principalmente no meio espírita, onde você durante o dia tem a sua luta do dia e durante algum momento a gente esquece dos ensinamentos do espiritismo e comete algum deslize moral, uma irritação, uma agressão verbal, um julgamento, e aí de noite a gente vem na palestra e ouve exatamente sobre aquilo, e aí a gente fica com aqueles conflitos, hoje eu não fui um bom espírita, e leva isso para casa e fica pensando, e vem a culpa, vem a mágoa com alguém. Esses conflitos geram a criação desses elementos que acabam prejudicando a nossa saúde. Esses conflitos de pensamento entre o que a gente deveria ter feito, o que a gente fez, uma lembrança de um equívoco do passado, um trauma, tudo isso vai gerando isso que os espíritos chamam de miasmas, que ficam presos, que ficam ligados ao nosso perispírito. Isso também eu acho que aqui ele mais uma vez reforça o que todos esses espíritos falam isso, mas destaca a importância que nós precisamos ter no cuidado do pensamento, com preocupações injustificadas. Porque o Espiritismo tenta o tempo todo dizer para as pessoas, né? Faça para nós faça tudo o que você tem que fazer no limite das suas forças, e quando você tiver chegado ao limite de suas forças, nós devemos fazer o quê? O quê? Essa é fácil. Mais ainda. Não. Tá lá no Livro dos Espíritos. Qual é o limite do trabalho? O limite das suas forças. A gente fez tudo o que tinha que fazer e ainda tem alguma coisa para se resolver, a gente tem que orar e entregar a Deus. Porque nós fizemos tudo como está lá no capítulo Lei do Trabalho. Fez tudo o que tinha que fazer, a consciência está tranquila. E agora entrega a Deus. Né? É por isso que eles ensinam isso, para que a gente não caia nessa situação, que é muito comum. Isso aqui, inclusive, é um capítulo do nosso seminário de domingo. Por que nós adoecemos? E 100% das vezes que nós adoecemos, o mecanismo é esse aqui.
E no final ele dá um ensinamento que é uma aquisição recente de conhecimento nosso, que está no livro no Evolução em Dois Mundos, que toda pessoa que conhece o Espiritismo, principalmente trabalhador espírita, não pode esquecer desse ensinamento. O que ele acabou de dizer aqui é incrível, porque ele diz assim: as preocupações dele geraram aquelas nuvens que estão levando ele à possibilidade de ficar doente. Se esses pensamentos continuarem e aquelas energias ficarem ali, ele fatalmente ficará doente. Ele ficará doente no órgão que é mais frágil dele. Qual o órgão mais frágil? Nosso órgão mais frágil. Qual o nosso órgão mais frágil? Onde está, recebe todos os... Cada pessoa tem um. Cada pessoa tem um. Dependendo da... Se vocês procurarem na internet um capítulo do Globo Repórter que aconteceu no ano 2017, o Globo Repórter trata de um assunto que a medicina recentemente se convenceu que o corpo humano, o ser humano, cada um tem o que eles chamam de órgão de choque ou sistema de choque. É a medicina que está dizendo isso. André Luiz fala isso aqui na década de 40. Hoje a medicina reconhece, mesmo sem admitir que tem alguma relação com o espiritismo, que o ser humano tem um órgão de choque ou sistema de choque. No conceito da medicina, o órgão de choque ou sistema de choque é o ponto mais frágil do ser humano, que a medicina atribui isso à personalidade da pessoa e à genética dela. A genética dela e a personalidade. Só que André Luiz, há quase 100 anos, 80 anos atrás, disse que não é a personalidade nem a genética totalmente. Tem um ponto que ele vai no Evolução em Dois Mundos e explica, dizendo o seguinte: o nosso sistema de choque ou órgão de choque, inclusive ele diz que pode ser mais de um, são todos os pontos feridos do nosso perispírito não cicatrizado. Por exemplo, há 10 reencarnações atrás, um homem duelando com outro atira e acerta o coração do outro. Ele pode programar na reencarnação seguinte, como acontece inclusive com o Segismundo neste livro, coincidência eu lembrei, que ele duelou com o Adelino e matou o Adelino com um tiro no coração. Ele programa a vida dele aqui nesse livro, que ele vai nascer com uma deficiência, quando ele tiver quase 50 anos vai começar a aparecer no coração dele uma doença cardíaca que vai limitar ele. Nesta reencarnação, o órgão de choque dele é o coração. O órgão de choque de alguém que tomou um veneno, por exemplo, que deteriorou o intestino, um veneno ácido, alguma coisa que corroeu o sistema digestivo. Enquanto ele não sanar completamente essa ferida do perispírito, que pode ser com 2, 3 reencarnações, ele resolve essa questão e o perispírito dele esteja completamente sanado. Mas pode ser que por uma programação de reencarnatória, ele faça essa restauração e depois de um tempo ele pare, porque ele programa um outro compromisso, uma outra situação, e isso ele vai finalizar, por exemplo, daqui a 7 reencarnações. Daqui a 7 reencarnações, porque ele programou, aquele órgão vem mais frágil. Isso fica muito nítido quando você vai aqui no departamento de programação genética de nosso lar, e o Manassés explica isso. Ele explica as programações que são feitas. Então hoje, nós todos aqui temos um órgão de choque ou sistema de choque, que pode ser um sistema, ou por exemplo, tem pessoas que provocaram, por exemplo, um dano, uma situação, alguém que se envolveu em um processo de subjugação.
muito longo. Aí ele ficou durante a vida subjugado, desencarna, continuou sobre o contato com os obsessores dele, e aí a espiritualidade, tanto no Manuel Filomeno Miranda e André Luiz, diz que isso empasta tanto o cérebro que ele levará algumas reencarnações, mesmo depois de separado dos seus algozes, a restaurar o cérebro que foi danificado no perispírito. Então, o que acontece? Ele, hoje, no caso aí não é um órgão só, como é o cérebro, pode ser um sistema inteiro, o sistema imunológico, o sistema nervoso inteiro, o sistema nervoso inteiro, que é um conjunto de órgãos. Então, hoje, nós estamos, todos nós aqui, com exceção dos que estão aqui, que eu não sei quais são os missionários, as pessoas que já estão com suas contas pagas, tipo Galiza, Dalva, né? Esses que eu sei, fora os que eu não sei. Com exceção desses, todos nós temos aqui que nós programamos nesta vida vir com uma deficiência, que esse órgão é o nosso órgão de choque. Curioso é que nós podemos nascer já com uma doença no nosso órgão de choque, mas também podemos condicionar o aparecimento dessa doença a um comportamento nosso. Podemos programar que, se caso eu desenvolver um comportamento agressivo, impaciente, intolerante, aquelas pessoas que são extremamente nervosas, como esse rapaz, ele disse que ele é muito, ele usa um termo que eu não me lembro agora, dizendo que aquela pessoa de atitude dominante, bravo, aí ele condiciona, se ele se comportar assim novamente nessa reencarnação, ele desenvolve a hipertensão, por exemplo, ou a hepatite. Porque tem gente que pensa assim, que a hepatite é provocada apenas pelo consumo de alguma coisa, substância. Não, a hepatite pode ser desenvolvida pelo sistema nervoso da pessoa. Na obra de André Luiz tem um caso onde a mulher toma passe, no livro Nos Domina a Mediunidade, para ser exato. E aí ela tem uma discussão severíssima com o marido. 9 anos depois ela vai numa casa espírita e o Narciso, que é o chefe do serviço de passe, fala para o André Luiz e para o Aulo: essa companheira, há 9 anos atrás, teve uma discussão tão severa com o marido que ela não conseguiu tratar durante o ano a mágoa que ela ficou, e hoje ela está com hepatite. Então, nessa reencarnação dela, que era o órgão de choque, perfeito. O Divaldo Franco fala que a irmã dele, que morreu envenenada, reencarnou com um problema no estômago. Isso, nessa reencarnação, órgão de choque. O interessante, além desse aprendizado, que eu não sei se eu sou empolgado demais, eu acho que eu sou. Isso é um ensinamento incrível para nós. Um outro também que ele dá, que ele ensina também, que não quer dizer que eu tenho 45 anos e já sou hipertenso, quer dizer que meu sistema nervoso e meu coração é meu órgão de choque nessa vida, não quer dizer que eu não tenha outras feridas no meu perispírito. Só que nesta vida eu apenas disse assim, vou tratar só dessas, porque eu não aguento pagar a fatura toda. Vamos dividir Oi? Pode ser a alternativa. Eu não ouvi. E a questão do splice alternativo? Você vem com uma tendência a desenvolver determinada doença, e aí, em função das suas atitudes, né, durante essa encarnação, você pode reverter. Pode, perfeitamente. Do mesmo jeito que eu dei um caso negativo, tem um caso positivo. A pessoa pode programar, mas ele ser bem sucedido, não é? Mas tudo na vida é assim. Toda programação reencarnatória, nos quesitos de expiação, como nos quesitos de prova, tudo é planejamento. Se nós fizermos o bem mais do que o que estava esperado, nós somos isentados das provas mais duras. A gente é só risada, no caso. Perfeitamente.
Perfeitamente. Tanto é que o Segismundo, o Adelino sofreu muito mais, e ele vai sofrer uma leve angina. Só que o Adelino ficou no plano espiritual perseguindo ele com o coração sangrando, né? Imaginando que ainda estava vivo. E ele, porque trabalhou muito, o Segismundo fundou no plano espiritual uma instituição que cuidava de pessoas necessitadas durante os 30 anos que ele ficou desencarnado. Foi por isso que ele teve aqueles benefícios todos no plano espiritual na hora de reencarnar. O André Luiz diz, o Alexandre diz: o DNA o mapa genético do Segismundo é perfeito, não tem um erro, uma doença, nada, com exceção da deficiência no coração que vai aparecer por volta de 40, 50 anos. Porque ele teve méritos muito grandes, muito grandes. Se você lê o livro, você fica impressionado que durante os meses de gestação, a espiritualidade tem que barrar a visita dos amigos que queriam ir lá. Os amigos queriam ir lá dar passe na mãe, nele e na casa. Aí o pessoal, durante os primeiros meses, diz assim: olha, gente, agora a gente não pode conceder as visitas devido ao período muito crítico da gestação. Os técnicos construtores estão aqui. Vamos aguardar os 21 primeiros dias, quando a glândula do timo vai estar desenvolvida, que é a responsável pela formação do sangue, e é o período mais difícil da gestação, e ele explica por quê. Após esse período, liberou as visitas, e a casa dele é um verdadeiro cortejo de gente. Merecimento. Mas no mesmo capítulo ele vai lá e analisa a reencarnação do Volpone, que a mulher se separa do marido e ela vai uma verdadeira gandaia, sai com vários homens, vai para a festa, e os espíritos, mesmo os que estão trabalhando na reencarnação do Segismundo, trabalhar na reencarnação do Volpone. Aí uma noite um espírito incorpora praticamente na mulher que está abrigando a mãe do Volpone e comunica com ela como se fosse a mulher, que ela está hospedada na casa de uma amiga. E ele fica durante 2 horas tentando convencer ela a não sair à noite com um homem para uma festa, para beber, ela com 6 meses de gravidez. E ela diz: não, você está fora, fica na tua, tá tudo dominado, tá tudo tranquilo e tal, sai. De manhã ela aborta, eles separam inclusive a criança antes, o Volpone leva ele para o plano espiritual, e no outro dia ela interna no hospital, na UTI, porque abortou uma criança de 6 meses. E aí ela vai sofrer um processo de obsessão terrível, porque ela foi incentivada a esse comportamento por uma legião de espíritos que não queria que o Volpone reencarnasse, que na verdade usavam ela para vampirizar as forças sexuais que ela fazia, que eles incentivavam que ela praticasse. Então, para manter no assunto, percebamos que o serviço do passe que a gente está finalizando hoje é algo assim extremamente poderoso, porque tudo vai depender do paciente, do assistido, melhor dizendo, a palavra correta, do assistido. Se o assistido tiver fé, mesmo que ele não tenha crédito, naquele momento a misericórdia divina irá ajudá-lo. Por isso que nós ouvimos Jesus dizer: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Então ele falava: a tua fé te salvou, 31 vezes somadas 2 vezes. Percebem que nós precisamos ter fé, e nós precisamos explicar para as pessoas que vêm aqui, para elas terem fé. Porque se precisar mesmo, se a gente tiver fé e não conseguir subir as escadas, a gente é tratado na cantina. E se a gente tiver fé e merecimento, a gente é curado na cantina. Qualquer coisa que a gente pense: tem que ir na sala B, sala C, o médium tal, porque até o Bezerra de Menezes, se estiver ali, e se alguém não tiver fé e não merecer, ele não pode fazer nada. Não há como absorver a energia, porque quem absorve a energia do passe é a vontade do assistido, porque as células deles precisam querer pegar o pigmento ocre, que é a substância que é mais doada pelo espírito,
e colocar. Corpúsculo de Nis também, que é uma outra substância que quando a gente está no evento mediúnico a gente doa muito e na hora que termina os espíritos repõem uma substância chamada corpúsculo de Nis. Se no final do trabalho a gente recebe toda ela de volta e aí a gente fica bem. No outro dia de manhã a gente tem que estar bem, se não é porque tem alguma coisa errada conosco, não com o trabalho. A gente fala sobre isso no seminário também. Então, o passe é uma cerimônia, um evento poderosíssimo. Basta que a gente tenha fé e prepare-se para que tudo que é mais maravilhoso aconteça. Tá bom? Eu falei um monte, nem deixei vocês falarem nada, gente. O que é que vocês gostariam de comentar? Ainda tem 2 minutos. Hã? Oi? Então esse aqui tá doido. Ou de lá que tá. Quem é ali que tá errado? Tá atrasado. Tá tudo claro como um breu, então? Tudo. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Se uma pessoa vem na terça-feira e ela está sofrendo um processo de obsessão, isso pode atrapalhar o passe dela ou não? O tratamento dela. Vamos falar tratamento. Depende. Depende. Porque o processo é o seguinte: a pessoa que está obsediada vai para o salão. Lá no salão, ela está recebendo o primeiro e talvez o mais importante tratamento da casa. Por quê? Ela não vai se curar sem a transformação moral. E na hora do passe, ela não tem elementos para se transformar moralmente, porque ninguém fala nada. É através da palestra que ela precisa se sentir motivada a começar a transformação. Como é que ela começa a transformação? Com novos pensamentos. Só há o primeiro passo de uma transformação moral é pensamento novo, não tem um antes. Depois vai acontecer um monte de coisa, mas o primeiro é dizer assim: o que eu estou fazendo não está me fazendo bem, vou mudar. É o pensamento novo. Aí começou a rodar um monte de engrenagens. Se a pessoa vier e tiver ligada a um obsessor, ela precisa ter a vontade de fazer o desligamento, mesmo que ela não saiba que tem aquele espírito ali. Se ela entrar no passe e não fizer esse desligamento no salão, ela não tem os benefícios que ela poderia ter. Algumas pessoas o benefício é nulo. A maioria é comprometido. A maioria perde os benefícios do passe parcialmente. Mas influencia bastante. Bastante. Não é algo desprezível. Percebem por quê? Quando a gente está obsediado, nós temos um intruso na nossa casa mental. A casa mental, o ideal dela, porque não existe a lei de obsessão no livro dos espíritos, né? Existe a lei do trabalho, a lei de amor, a lei de caridade, mas a lei de obsessão não existe. Deus criou a casa mental para ter uma pessoa só, o dono do espírito. Se ela está obsediada, tem pelo menos 2. Se ela estiver obsediada por uma legião, a casa dela é tipo um apartamento em Guarapari no verão. Cheio, tem gente até na luminária. Se ela entra na sala do passe e tem alguém na casa mental dela, você acha que esse alguém vai dar paz a ela, vai deixar ela se concentrar no passe? Lógico que não. Se eu fosse obsessor, não deixaria. Eu não quero que ela fique bem. Eu estou trabalhando 10 anos para ela ficar doente, eu vou deixar ela tomar a energia que vai fazer ela ficar melhor, ou ficar boa. Lógico que não. Eu vou fazer ela pensar nos problemas que estão lá fora. Eu vou, sexta-feira, na hora da palestra, no passo depois da palestra, eu vou fazer ela pensar na cervejinha que está me esperando, no churrasco que combinou, na pizza, na briga que teve no marido de manhã, e na hora que ela lembra dele, fala assim: ô peste, ô traste. E na hora não pega energia nenhuma. Lógico que é, gente. Nenhuma. Dependendo do que ela pensar, do que ela vibrar, nenhuma.
Quem tiver curiosidade, eu trago exemplos reais no domingo aqui pra gente olhar. Manuel Filomeno Miranda e André Luiz desenhando. Imagine que na hora que você está ali, a hora do passe é a hora ecumênica, é igual você está na igreja católica na hora que você bota a hóstia na boca. Imagine você colocar a hóstia na boca ou receber toda a energia do passe e pensar assim: se eu pudesse, eu matava aquele homem. O que a gente vai receber de bom com uma vibração dessa? Olha o que a gente mandou para o universo. Quero bater em alguém. E o obsessor que está na casa mental, ele vai fazer a pessoa pensar algo assim. Porque ele está morando junto conosco. Olha ali, ó. Ô Flávio, e quando essa pessoa obsidiada vai para uma palestra, será que ela consegue absorver a palestra? Tem um capítulo chamado Sono, que a gente vai falar domingo. Aí a gente vai tratar desse assunto chamado sono hipnótico. É o médium que vai para a palestra e está trabalhando em desdobramento. Eu não sei aonde. Eu estou questionando. Está trabalhando, sei lá, numa boate, numa região inferior, alguma coisa assim, sei lá. Pode notar aqui na palestra, porque as pessoas não existe. Não existe. Eu passei por uma situação assim. Eu tenho um irmão que ele está sofrendo um processo obsessivo há muitos anos. E está chegando um ponto, a gente já fez de tudo por ele e é aquele negócio, quando a pessoa não quer, não adianta, né? Perfeitamente. E então ele fala assim, jogar a família debaixo de uma carreta quando está dirigindo, está assim, terrível a situação. E eu indo a Cachoeiro no final de semana, lá a palestra do centro que eu frequentava era no domingo, eu não sabia que ele estava frequentando lá. Eu fui para o centro lá e daí a pouco ele chegou. Ele chegou, a palestra já tinha até começado. Essa palestra não era para ser aquele tema, era um palestrante que faltou e a vice-presidente da casa falou no lugar e foi sobre obsessão. Ela falou providência tudo. divina. Ele do meu lado falou tudo sobre isso. E eu orei o tempo todo, pedindo a Deus que enfiasse na cabeça dele, né, todos aqueles conceitos para que ele pudesse se melhorar, acordar, né? Terminou a palestra, para ele não foi falado nada. Mas isso não dá para a gente falar mais agora por causa do horário, senão vai atrapalhar o trabalho. Mas isso é muito mais comum do que a gente imagina. E é perfeitamente explicado, ele está dentro da maioria dos obsediados de longo prazo.